pessoal, e aí? Vocês sabem interpretar o que o teu carro te diz? Você conhece o teu carro a ponto de saber se o que está dando errado é um erro seu ou é um erro causado por uma falha no carro? Sabe, no começo o carro morre. Lógico, a pessoa está aprendendo, ela não pegou o ponto da embreagem. Mas tem situações em que o carro morre e o problema não é dessa pecinha que fica aqui atrás do volante, não. É do próprio carro. É sobre isso que eu vou falar para você e trago aqui as explicações do Leandro, que passou por uma situação parecida. O Leandro mora lá na Bahia, mora em Salvador, é um cara que aprendeu a dirigir no canal, é um cara que já tinha passado um monte de problema e de dificuldade e conseguiu resolver essas dificuldades com os treinos do canal, ao ponto de conhecer tanto carro. Então toca o vídeo. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A pergunta que eu vou fazer aqui nesse momento é se você conhece o seu carro, se você já faz amizade com ele ao ponto de conhecer alguns sinais que ele possa dar para você durante um trajeto, durante um treino, né? Diante de uma manobra. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo e eu tenho certeza que vai ajudar alguém nesse grupo, até você que está ouvindo de alguma forma. É muito importante você conhecer o seu carro. É muito importante você saber ouvir o que às vezes com um barulho ele manda informação para você. Eu estava treinando com minha esposa semana passada. Eu fui na casa da minha mãe e durante o treinamento o carro morria frequentemente. Várias vezes eles morriam e eu até ficava falando com minha esposa: poxa, você está deixando o carro morrer demais hoje, você não faz isso. Ela deixava o carro morrer, ela: não, tem alguma coisa errada com o carro, estou fazendo direito. Eu falei: será que você não está mexendo na embreagem direito? Será que não é a embreagem que você não está fazendo direito? Ela: não, estou fazendo certo, o carro está morrendo. E um barulho daquela batedeira batendo em ferros, todos já sabem, né, da embreagem. E depois que a gente treinou os treinos, eu dei uns 3 treinos com ela e ela sempre o carro morrendo. E eu falei: você não está fazendo direito hoje, o que está acontecendo com você? Ela: não, eu estou fazendo certo, é o carro que está acontecendo alguma coisa. Como já era noite, era mais ou menos 18h30, eu ia para casa da minha mãe, da casa da minha mãe eu ia para casa. Só que no caminho, alguma coisa falou assim: vá para casa. Aí eu fui para casa, é uma ladeira que eu acho que as pessoas já conhecem onde eu moro, é uma bela ladeira. E aí quando eu parei o carro abaixo da ladeira que entra para minha casa, é um cheiro de queimado. E esse cheiro de queimado, quem viu foi ela, porque tinha um carro na minha frente, impossibilitando de eu passar, e eu tive que chamar o motorista para tirar o carro do lugar. E ele é mecânico, né? Aí quando eu tô chamando ele, aí minha esposa aparece. Do nada que ela saiu do carro, largou o carro lá: Leandro, tá com um cheiro de queimado o carro, tem alguma coisa errada. E o rapaz já era mecânico, eu chamei ele. Aí eu pedi pra ele dar uma olhada: fulano, dá uma olhadinha pra mim. Aí rapaz, tá com cheiro de queimado mesmo. Aí quando ele abriu o capô, pessoal, vocês não vão acreditar, o carro estava sem água. Acredita nisso? Eu rodei no treinamento com ela, fui pra casa, desci aí numa ladeira com ela e o carro sem água. Olha só o risco que isso poderia me acontecer. Sem água, completamente vazio. Poderia ter um prejuízo violento aí que poderia bater o motor. Então, foi algo assim que me fez despertar até para gravar esse áudio e mostrar esse vídeo para vocês, que é muito importante mesmo. A gente conhecer o nosso carro, entendeu? E de antemão, ele já olhou a correia dentária também, que já estava já para partir também. Olha só. Então, eu levei na oficina. No outro dia eu enchi com água novamente e saí, que eu pensei que tinha o carro na porta de casa e o sol, a temperatura pode ter evaporado a água. Aí eu saí de casa,
Fui buscar ela no trabalho. Antes de ir pro trabalho dela, eu falei que ia passar na oficina para verificar, né, algumas coisas que eu ia buscar ela. Pessoal, acreditem, quando eu cheguei na oficina, da minha casa para a oficina, esvaziou de água. Aí o cara falou: rapaz, você bateu o motor, você já queimou válvula aí. Eu falei: não acredito. E aí eu contei a história para ele que tinha acontecido no dia anterior. Fui verificar que estava tendo um vazamento de água. Então, pessoal, galera aqui do grupo do Família do Volante, é muito importante, antes de você sair, verificar a água, verificar o óleo, verificar os pneus. Sempre olhar, nunca pegar o carro e sair. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu fazia isso. Entrar no carro e ir embora, não verificava nada. E é muito bom para você não ter um prejuízo muito grande mesmo, na casa de R$ 2.500. Eu gastei um pouco mais, comprei um reservatório novo e um starter novo também, que causou isso, a falta de água nisso. E graças a Deus hoje está tudo bem. Pessoal, isso é um reservatório de um Gol. Olha o que ele tá. Ele estava novinho, um pouco mais de um ano que eu comprei. E olha como ele ficou. Isso aí foi a ebulição da água que estava completamente vazia. Eu tirei a foto para vocês. Reservatório de água no Volkswagen, no Gol. Então, pessoal, só para finalizar, é muito importante a gente conhecer o nosso carro, conhecer algumas coisas. Eu sei que a gente não pode ser um mecânico 100%, mas alguns sinais evitam a gente ter um gasto desnecessário de dinheiro. E pela nossa segurança, é muito importante você ouvir o seu carro. Entendeu? Um abraço para vocês. Qualquer coisa pode comentar, pode falar. Com a palavra também nossa professora Márcia. Mas eu quis dividir essa informação para vocês, que eu acho que é de muita valia. Acho que eu vi Dona Nick aí embaixo do carro olhando, verificando. Achei muito legal mesmo. Um abração para vocês, pessoal. Tenham uma ótima tarde. Pessoal, meu primeiro carro foi um Uno 95 ELX. Beberrão que era uma coisa. Bebia muito aquele carro. Um carro carburado. O tempo inteiro tinha que estar limpando o carburador. Uma vez ele estava com um respiro de óleo do motor entupido. E daí o carro morria, o carro ficava fraquinho, mas fraquinho demais. Não subia uma ladeira, era um pau da goiabeira. E carro fraquinho, a gente vai olhar primeiro o quê? Cabo de vela, vamos olhar as velas também. Cabo de vela e vela tinha sido trocado e o carro fraquinho. Aí tinha que estar toda hora limpando o carburador, regulando o giclê, que o pessoal fala chiclê, mas é o giclê. E teve uma situação em que eu estava na Costa Esmeralda, aqui em Santa Catarina, Porto Belo, as praias da Costa Esmeralda, tem Porto Belo, Bombas, Bombinhas, por ali. E estava com a minha mãe no carro, levei ela para passear e tinha uma amiga nossa sentada na frente. E chegou no morro, pegou um baita engarrafamento, o carro parou e o carro não ia e eu não achava o ponto, mas o ponto é aqui, por que esse carro não vai? Eu sei que é aqui o ponto. E o carro foi voltando. Daqui a pouco eu escutei um barulhão, lá atrás. Pensei, pronto, vou ter que acionar o seguro. Foi só o barulho mesmo, aí a outra pessoa ficou braba, aí começaram a buzinar pra mim, começaram a me xingar. Uma hora eu sentei o pé no carro, ele subiu e eu rezando para não ter que parar mais, porque senão não ia ter jeito. E tentei com freio de mão, tentei com pedal, tentei de todo jeito fazer a saída. Aí é aquela coisa, nossa, mas tu não aprendeu na autoescola? Minha mãe, tadinha, não entendia dessas coisas, né? Nunca foi habilitada. Mas tu não aprendeu na autoescola, filha, o que deu errado? Aí a outra pessoa da família que estava ali do lado, porque não sei o que, porque o carro morreu, porque a boquinha faladeira, entendeu? E eu não me convenci, segunda-feira trouxe no mecânico, sabe o que era? Tava com a lenta desregulada, a marcha lenta desregulada. Marcha lenta, quando tá no morto, o carro ficava tremendo, a alavanca de câmbio tremia. E quando colocava na primeira, o carro não tinha força para sair, tinha que regular a lenta, limpar carburador de novo, limpar respiro de motor. Foi uma bênção quando eu vendi aquele carro. Impecável.
me levou para todos os lugares, aprendi a dirigir naquele Uno queixo duro, mas o problema não era eu. O que foi que aconteceu com o Leandro? O Leandro, ele tinha dificuldades, aqui com os treinos do canal ele superou e agora está ajudando a esposa dele, a Andréia. E o carro morria, e ele disse, nossa, Andréia, mas você não deixa morrer o carro assim? Ela falou, não sou eu, é o carro. O problema é o carro. E deu um cheiro de queimado. É o ponto, num primeiro momento, é o ponto da embreagem. O ponto da embreagem está acelerando, com o ponto muito baixo dá esse cheiro de queimado. Realmente dá, mas foi a primeira suspeita. A primeira suspeita de que era falta de habilidade com o carro, falta de domínio de pedal. Aí o Leandro, quando chegou perto de casa, uma ladeira que ele tem para subir, e ele já domina a ladeira, tudo de boa, o carro começou a dar cheiro de queimado. E tinha um mecânico perto, que ele pediu, precisa tirar teu carro para eu botar o meu. Aí a esposa dele já falou, tá com cheiro de queimado. É isso aí, pessoal, é muito importante a gente conhecer o nosso carro. É muito importante você olhar nível de água, nível de óleo. É muito importante. O carro fala com a gente. Nenhum carro acaba pifando de vez sem antes mandar algum recado. Às vezes você está tentando bater a chave, o carro demora, dá uma engasgada. Pode ser o quê? Pode ser bateria falhando. Pode ser qualquer outra coisa ligada à parte elétrica. Sempre o carro nos avisa alguma coisa. O carro sempre dá um toque. A gente precisa conhecer o nosso carro para ler, para interpretar aquilo que o carro está dizendo para a gente. Algo não está bom. O que o Leandro fazia? Ele ia lá, enchia o reservatório de água, andava um pouquinho, já estava tudo vazio de novo. Poderia fundir o motor, Poderia fundir o motor, porque não ia resfriar, não tinha líquido de arrefecimento ali e poderia ferver mesmo o motor. Ele podia bater pistão, bater um monte de coisa ali e ele ficar sem o carro, enguiçado lá no meio da rua e gastar um montão. Então isso quem descobriu foi o mecânico. Então uma dica para vocês, antes de saírem com o carro, olha em volta dele, todas as portas estão fechadas. Já aconteceu de eu presenciar aqui em Blumenau por 2 ou 3 vezes, numa curva a porta do carro abrir. Se passa um motoqueiro, se passa um motociclista do lado, derruba o motociclista. A porta do carro abriu. Já aconteceu da porta do carro abrir e uma criança de 2 anos perder a vida, porque era numa curva. Isso foi na cidade de Indaial, perto aqui de Blumenau. Quem é de Indaial sabe. Então, gente, muito cuidado. Olha se as portas estão fechadas, olha se todas as luzes estão funcionando corretamente, se tem algum tipo de luz queimada, olha o óleo, olha também a água, olha lá o líquido de freio assobiando, freio faltando, freio com o pé afundando rápido, olha atrás da roda, e mais na parte de cima também, olha lá, pode ter óleo vazando, líquido vazando. Se é óleo de freio, vai faltar freio, você não vai ter eficiência, vai acabar se enfiando num acidente. Mesmo que não seja mecânico, não entenda nada de carro, entende o seguinte: abrir o capô é para estar tudo sequinho lá dentro, não é para ter nada vazando, a não ser, lógico, que você lavou o carro e a água escorrega por ali. Vocês já tiveram oportunidade de ver os 2 drenos de água do para-brisa que eu mostrei no outro vídeo. Mas olhou peça onde a água da chuva ou da lavagem do carro não atinge, olhou, viu que tá molhado, confere. Não é para estar molhado, é para estar seco. Tá vazando óleo, tá vazando alguma coisa? Deixa o capô aberto, o carro no freio de mão aqui puxado e no ponto morto, liga o carro e vai lá observar o motor trabalhando. Só não enfia seu carão lá dentro, porque pode ser sugado, né? Mulher com cabelo comprido, cuidado, tem um hélice ali que suga o seu cabelo, tá? Beleza? Presta atenção, cuida do seu carro, bastante treino, ouve o seu carro, aprende a ouvir o seu carro, ele conversa com você. Conversa, só falta abraçar e beijar quando a gente tá triste. Deixa o like, curte, compartilha,
mais essa para você ficar, um expert na direção. Não basta aqui só exercício não de como põe o carro em movimento. Autocuidados com o carro e direção preventiva, mecânica preventiva, noções básicas é aqui no canal. Mandando bem aí, mulherada. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.